Alerta profético, ataque do Irã a Israel, cumpre profecias bíblicas e alerta para a escalada no Oriente Médio. Pense nisso. O que a Bíblia nos revela sobre os eventos que estamos vivendo hoje? O ataque do Irã a Israel, a ampliação da guerra no Oriente Médio. Será que isso já foi predito nas Escrituras? Será que estamos mais próximos do cumprimento das profecias do fim dos tempos? Hoje, neste vídeo, vou compartilhar com você verdades profundas e revelações surpreendentes que podem mudar completamente a forma como você entende a história divina e o cenário atual. Fique até o final, porque a última revelação é a mais impactante de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e sua família. Eu sou Profeta Éder e este é o canal Palácio da Arte, trazendo reflexões bíblicas. Quero convidar você a embarcar comigo em uma jornada espiritual, à luz da Palavra de Deus, para entender o que está acontecendo no Oriente Médio e como isso se conecta com as profecias bíblicas. Antes de começarmos, eu te encorajo. Inscreva-se aqui no canal Palácio da Arte, que está trazendo reflexões bíblicas. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com quem você ama. Estamos prestes a desvendar mistérios que podem transformar sua visão sobre os tempos em que vivemos. Agora, feche os seus olhos, levante as mãos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por este momento de comunhão. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e corações para compreender a Tua Palavra. Derrame sabedoria e discernimento sobre nós, Pai, e conduza-nos à Tua verdade. Abençoe a vida de cada pessoa que nos acompanha agora, trazendo paz, proteção e vitória. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar com uma pergunta. O que a Bíblia nos ensina sobre conflitos no Oriente Médio? Desde os tempos antigos, a Terra Santa é palco de disputas. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus promete a Abraão: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Essa promessa estabeleceu Israel como uma nação especial, separada por Deus, mas também trouxe oposição, pois o inimigo das nossas almas sempre buscou frustrar os planos divinos. Hoje, vemos o cumprimento disso no cenário geopolítico. Nações se levantando contra Israel, como o Irã, que tem declarado abertamente sua intenção de destruir o povo de Deus. O ataque do Irã a Israel não é apenas uma notícia, é um sinal dos tempos. Em Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3, lemos: farei de Jerusalém um cálice que embriaga todos os povos ao seu redor. Quando Jerusalém estiver sob cerco, também Judá o estará. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão gravemente. Queridos irmãos, este texto nos mostra que Israel está no centro do plano de Deus e, ao mesmo tempo, no alvo das nações. O que vemos hoje é um eco das profecias bíblicas. As tensões entre Israel e seus vizinhos não são apenas conflitos políticos, mas uma batalha espiritual que aponta para os últimos dias. Mas o que tudo isso significa para nós, como cristãos? Estamos preparados para o que está por vir? Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esses sinais devem nos levar a refletir e nos posicionar espiritualmente. É um chamado ao despertamento. Muitos olham para os eventos atuais apenas com olhos humanos.
Mas nós, que cremos na palavra, sabemos que cada acontecimento está sob o controle soberano de Deus. Se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Neste ponto eu te pergunto: como você tem interpretado os acontecimentos no Oriente Médio? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero saber como você está enxergando esses sinais. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo nas profecias, analisando o papel do Irã, também conhecido na Bíblia como Pérsia, e sua conexão com os últimos tempos. Não perca o papel do Irã nas profecias bíblicas. Queridos irmãos, continuemos nossa jornada de entendimento espiritual, agora mergulhando na palavra de Deus para compreender o papel do Irã nas profecias bíblicas. A Bíblia é clara ao mencionar a antiga Pérsia, que é o atual Irã, como uma nação relevante nos eventos dos últimos dias. Em Ezequiel capítulo 38, versículos 4 a 6, encontramos uma das passagens mais fascinantes sobre o papel do Irã no cenário profético. Eu o conduzirei com ganchos em seus queixos e o farei sair com todo o seu exército. Seus cavalos e cavaleiros, armados e prontos para a batalha, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos empunhando espadas. Acompanhando-os estarão a Pérsia, a Etiópia e Puti, todos com escudos e capacetes. Esse texto faz parte da profecia de Gog e Magog, um grande conflito futuro em que nações se levantarão contra Israel. A Pérsia, ou Irã, é mencionada como uma das aliadas nesse ataque. Mas o que isso nos revela sobre o cenário atual? Primeiro, devemos observar o contexto histórico e espiritual. O Irã, embora seja uma das nações mais antigas mencionadas nas Escrituras, está atualmente em oposição declarada a Israel. Nos últimos anos, tem investido pesadamente em armamentos e alianças estratégicas, consolidando sua influência em regiões próximas, como o Líbano e a Síria. Esses movimentos não são coincidência. São a materialização de um plano maior, previsto há milhares de anos pela palavra de Deus. Outro ponto crucial é a motivação espiritual por trás dessa oposição. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13, lemos sobre o príncipe da Pérsia, uma força espiritual que resistia ao mensageiro de Deus. Então ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio ajudar-me, porque eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Essa passagem mostra que há uma batalha espiritual por trás dos conflitos físicos. O príncipe da Pérsia representa uma força demoníaca que age para frustrar os planos divinos. Assim, o Irã, como nação, está sob forte influência espiritual, e isso se reflete em suas ações contra Israel e no cenário mundial. Agora, pense comigo, o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, precisamos entender que essas guerras e conflitos não são apenas políticos. São sinais claros de que estamos vivendo tempos proféticos. Em segundo lugar, é um chamado para nos posicionarmos como intercessores. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, lemos: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como cristãos, não podemos ignorar o que está acontecendo. Devemos orar por Israel, pelo Oriente Médio e por todas as nações envolvidas. Devemos também nos preparar espiritualmente, pois os eventos que estamos testemunhando são apenas o início das dores, como Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 24.
Outro ponto relevante é o impacto dessas profecias em nossa fé. Muitos questionam: por que Deus permitiria tamanha destruição? Mas lembremos que tudo está sob o controle do Senhor. Ele é soberano e cada evento cumpre seu propósito eterno. Em Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, Deus declara: lembrem-se das coisas passadas, das épocas antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Eu anuncio o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Portanto, queridos irmãos, não devemos temer os tempos difíceis. Pelo contrário, devemos olhar para esses acontecimentos como confirmações de que Deus está no controle e que suas promessas são verdadeiras. Agora eu te pergunto, como você tem fortalecido sua fé em meio a esses acontecimentos? Compartilhe nos comentários sua experiência, pois quero saber como Deus tem falado ao seu coração. No próximo bloco, vamos explorar como esses eventos se conectam com o retorno de Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno. Prepare-se, porque as revelações que virão são ainda mais impactantes. Conexão com o retorno de Jesus Cristo, amados. Irmãos, até aqui já vimos como os conflitos no Oriente Médio, especialmente o papel do Irã, estão conectados às profecias bíblicas. Agora, precisamos ir ainda mais fundo. Como esses acontecimentos apontam para o retorno glorioso de Jesus Cristo, a Bíblia nos dá inúmeros sinais sobre a segunda vinda do Senhor. E muitos deles estão diretamente relacionados aos eventos que estamos vivendo hoje. Em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33, Jesus usa a parábola da figueira para nos alertar. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Aqui a figueira simboliza Israel. A restauração de Israel como nação em 1948 foi um marco profético, um sinal claro de que as profecias estão se cumprindo. Agora, as tensões ao redor de Israel, incluindo o ataque do Irã, são como os ramos que se renovam, mostrando que o retorno de Jesus está às portas. Outro sinal importante é descrito em Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Esses versículos falam de um tempo de grande tribulação, em que as nações estarão confusas e temerosas. Não é exatamente o que vemos hoje? A guerra no Oriente Médio, a escalada de tensões globais, os desastres naturais. Tudo isso aponta para a proximidade do fim dos tempos. Mas há uma promessa maravilhosa para nós, cristãos. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa é o nosso consolo e a nossa esperança. Embora os tempos sejam difíceis, sabemos que Jesus virá buscar o seu povo. O apóstolo Paulo reforça isso em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Queridos irmãos, o arrebatamento será um momento glorioso, reservado para aqueles que têm mantido sua fé firme em Jesus Cristo. Por isso,
precisamos vigiar e estar preparados. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus nos alerta: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essas palavras nos chamam à reflexão. Como estamos vivendo? Temos colocado Deus em primeiro lugar? Temos espalhado o Evangelho? É tempo de despertamento, de arrependimento e de reconciliação com Deus. Quero compartilhar com você um exemplo de como os sinais do fim estão impactando a vida de cristãos ao redor do mundo. Recentemente, um pastor da Síria relatou que, mesmo em meio à guerra, centenas de pessoas estão se convertendo a Cristo. Ele disse: As pessoas estão vendo a fragilidade da vida e procurando respostas. Estamos testemunhando um avivamento em meio ao caos. Isso nos lembra que mesmo nos tempos mais difíceis, Deus está trabalhando. Ele está chamando o seu povo para si. E nós temos o privilégio de participar desse chamado, pregando a palavra e vivendo como luz em meio às trevas. Agora, pergunto a você: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Deixe nos comentários. Eu estou pronto para encontrar o meu Salvador. No próximo bloco, vamos finalizar explorando o que devemos fazer como cristãos para nos preparar para o retorno de Cristo e como isso nos fortalece em meio aos desafios atuais. Fique comigo até o fim, porque a última revelação será a mais poderosa de todas. Preparando-se para o retorno de Cristo e a promessa da vitória final, amados irmãos. Chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Já vimos como os acontecimentos atuais, como o ataque do Irã a Israel, se conectam às profecias bíblicas. Também exploramos como esses sinais apontam para o retorno de Jesus. Agora, precisamos entender como nos preparar para esse grande dia e como viver com a certeza da vitória em Cristo. A primeira coisa que precisamos lembrar é o chamado à vigilância. Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiar significa estar espiritualmente acordado, atento aos sinais e comprometido com a nossa fé. Em tempos de guerra, crises e incertezas, é fácil sermos consumidos pelo medo ou pela distração. Mas Deus nos chama a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como nos ensina Hebreus capítulo 12, versículo 2. Como podemos nos preparar? Primeiro, precisamos fortalecer nosso relacionamento com Deus. Isso começa com oração fervorosa e leitura diária da palavra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos exorta: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração é a nossa arma espiritual. Quando oramos, entregamos nossas preocupações a Deus e recebemos a paz que excede todo entendimento. Além disso, a leitura da palavra nos dá direção e nos fortalece para resistir às ciladas do inimigo. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, está escrito: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Segundo, precisamos viver uma vida de santidade. Em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, lemos: Sejam santos porque eu sou santo. Santidade não significa perfeição, mas sim um coração disposto a obedecer a Deus, abandonar o pecado e viver para sua glória. Isso inclui perdoar quem nos feriu, amar o próximo e buscar a justiça em todas as áreas da nossa vida. Terceiro, precisamos proclamar o Evangelho. Jesus nos deu a grande comissão em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão sedentas por respostas e por esperança.
Este é o momento de sermos luz e sal, como Jesus nos chamou em Mateus, capítulo 5. Nosso testemunho pode transformar vidas e levar muitos a conhecerem a salvação em Cristo. A promessa da vitória final. Agora, quero compartilhar com você uma promessa poderosa que deve encher nossos corações de alegria e esperança. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, lemos: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a nossa esperança eterna. Todo sofrimento, toda guerra, toda injustiça terá fim. Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde reinaremos com Cristo para sempre. Um convite especial. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite a você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Hoje é o dia da salvação. Não espere mais. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Repita esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração e transforma a minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, deixe nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Conclusão. Queridos irmãos, os tempos são desafiadores, mas a nossa esperança está firme em Cristo. Ele é o príncipe da paz e seu reino jamais será abalado. Continue firme na fé, pregue o evangelho e viva em santidade, porque o nosso Redentor está chegando. Se este vídeo abençoou sua vida, inscreva-se no canal Palácio da Arte, que trouxe reflexões bíblicas. Deixe seu like e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. E lembre-se, Jesus é a nossa vitória, ontem, hoje e para sempre. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e sua família. Maranata, o Senhor Jesus vem.